Olá, boa noite. Hoje é sexta-feira, dia 11 de maio, e você vai ver nesta edição. Polícia Civil deflagra a Operação Rescaldo e captura suspeitos de integrar quadrilha de narcotráfico em Miradouro. Medicamento de uso restrito é comercializado livremente na internet, com entrega até pelos correios. Caminhoneiro morre após acidente na BR-116, entre o distrito de Bom Jesus e Laranjal. Amanhã começa em todo o país o dia D da campanha de vacinação contra a gripe. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Jornal Atividade. A juíza Aline Arquette Novaes, da 4ª Vara Cível de Muriaé, concedeu na quarta-feira, dia 9, uma liminar que determina que o governo de Minas Gerais realize um repasse no valor de R$ 3 milhões para o município. A verba é referente a recursos atrasados do IPVA 2018. O governador Fernando Pimentel, do PT, anunciou na manhã de ontem, dia 10, em reunião no Palácio da Liberdade, em Belo Horizonte, a quitação do repasse do IPVA para todos os municípios mineiros. Participaram do encontro prefeitos de diversas regiões de Minas Gerais e representantes da Associação Mineira de Município. A decisão proferida pela juíza determinou o urgente repasse dos recursos devidos ao município de Muriaé, referentes ao IPVA, e também exigiu a regularização no prazo legal dos repasses do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb. A liminar foi requerida pelo vereador Júlio Simbra, do Democratas, com o objetivo de que o município deixe de ter recursos retidos total ou parcialmente nos repasses futuros de parcela do IPVA, assim como das transferências do Fundeb. Segundo a decisão, caso o Estado não cumpra a determinação, ficará sujeito ao pagamento de multas estipuladas nesta decisão. Os estados brasileiros, seja São Paulo, Rio, Minas, todos os estados, ao receberem o IPVA referente aos veículos emplacados naquele determinado estado, têm por obrigação imediata de repasse de 50% desse tributo, que é o imposto sobre a propriedade de veículos automotores, que todos nós que temos veículos pagamos, para o município onde aquele veículo é emplacado. Então, se, digamos, dos 100% de veículos do estado de Minas Gerais, 10%, 5% está ali em Muriaé, aqueles 5% de veículos licenciados, emplacados em Muriaé, o município de Muriaé tem direito imediato de receber 50% do IPVA arrecadado daqueles veículos. No estado de Minas Gerais, nunca tinha acontecido do governador reter esse tributo de IPVA. E nessa retenção de tributo, Muriaé deixa de receber, desde janeiro deste ano, mais de 3 milhões em 50% de IPVA dos veículos emplacados aqui em Muriaé. Ora, esse valor, esse recurso, ele causa um transtorno de toda a ordem no município. O prefeito, quando ele entra para administrar, ele planeja o orçamento do município. Ele conta com esse recurso, Ele conta em orçamento. Ele planeja no ano anterior o orçamento do próximo ano e com aquele valor de recurso de repasse do Estado e repasses da União, ele coloca aquilo dentro de uma fonte na Secretaria de Fazenda dele para ele fazer pagamentos, cumprir etapas, cumprir situações constitucionais, pagar funcionários, fazer educação, reformar escolas, merenda. Ora, são 3 milhões, Anderson. Então, se o dinheiro não chega para o prefeito, como é que ele trabalha? Isso tem acontecido, infelizmente, recorrentemente no estado de Minas Gerais, com, não vou dizer totalidade, mas quase a totalidade dos municípios do estado de Minas Gerais, o que não é um problema que acometeu também Muriaé. Então, atento a isso, nós, conversando com a administração, conversando com o gabinete do prefeito Grego, conversando com o secretário de Fazenda, o Célio, fazendo tudo de forma correta, levando aproximadamente um mês de trabalho, levantando as planilhas, sabendo o que está faltando, nós instruímos a ação popular de minha autoria e eu pedi eliminar aqui na Justiça Estadual em Muriaé, tendo em vista que ela é a competente. A ação foi distribuída por sorteio, como todas as ações são, caiu na 4ª Vara Cível de Muriaé, cuja titularidade é a juíza
Aline Arquette. A doutora Aline, muito sensível e conhecedora do assunto, já expediu o liminar que saiu ontem em fim de tarde, determinando o pagamento imediato desses valores ao município de Muriaé. Eu entendo isso como um avanço muito importante, dar munições, dar ferramentas para que o prefeito consiga trabalhar e fazer o que você disse: trânsito, educação, saúde, porque o prefeito, e aqui finalizando essa primeira fala, o prefeito é a primeira autoridade cobrada pela população. E isso é correto, não é errado. A população não vai lá em Belo Horizonte cobrar do governador ou em Brasília cobrar do presidente. É o prefeito. Só que para que ele consiga realizar as políticas públicas necessárias para o avanço da cidade, ele precisa de recursos. Não dá para fazer nada sem recursos. E são recursos constitucionais, obrigatórios e nosso, da municipalidade. É do muriaense, não é do prefeito, não é do vereador Júlio Simbra. É do muriaense que pagou o seu IPVA-ID e não está tendo esse dinheiro retornado para a cidade para poder realizar as políticas necessárias para o avanço dessa cidade. Segundo a Associação Mineira de Municípios, a AMM, apesar do Estado afirmar ter quitado todo o imposto com as cidades no valor de R$ 713 milhões de reais, ainda faltam 215 milhões do IPVA destinado ao Fundeb. Em relação a estes recursos, o Estado informou que não há previsão para efetuar esses repasses aos municípios. A AMM ainda divulgou ontem um levantamento com o valor total devido pelo Estado com os municípios mineiros em diversas áreas. A dívida chega ao total de 5,2 bilhões de reais. O Superior Tribunal de Justiça arquivou um inquérito contra o governador de Minas Gerais, Fernando Pimentel, do PT, em que ele era investigado por organização criminosa. O pedido de arquivamento foi feito pela Procuradoria-Geral da República, que considerou que o crime não foi comprovado. Segundo a defesa de Pimentel, a PGR não viu indícios de participação dele em supostas fraudes a licitações dos Ministérios da Cultura e da Saúde com utilização de uma gráfica entre 2012 e 2014. Na época, Fernando Pimentel era ministro do Desenvolvimento do governo Dilma Rousseff. O governador ainda responde a outros processos no âmbito da Operação Acrônimo, também relacionados ao período em que foi ministro. Em dezembro do ano passado, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça aceitou uma das denúncias do Ministério Público Federal contra o governador, tornando-o réu pelo crime de corrupção passiva. Na mesma sessão, os ministros também decidiram que o governador não será afastado do cargo enquanto responder ao processo. Ele é acusado de pedir e receber 15 milhões de reais em propina para favorecer a construtora Odebrecht. A denúncia foi apresentada a partir das delações do empresário Benedito de Oliveira, o Bené, de Marcelo Odebrecht e de João Nogueira, diretor da construtora. A empreiteira teria sido beneficiada na obtenção de seguros do crédito junto ao BNDES para obras na Argentina e em Moçambique, nos valores de 180 milhões e 1,5 bilhão de dólares, respectivamente. Pimentel teria auxiliado a Odebrecht quando era ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior entre os anos de 2011 e 2014, durante o governo de Dilma. Os seguros citados no caso foram concedidos em 2013 pela Câmara de Comércio Exterior ligada ao Ministério e presidida por Pimentel. Um caminhoneiro morreu na manhã de ontem em um acidente na BR-116 entre o distrito de Bom Jesus e a cidade de Laranjal. A carreta que a vítima dirigia saiu da pista, bateu na proteção de uma ponte e ficou pendurada em um barranco. A carreta saiu de São Paulo com destino ao nordeste do país. Cerca de 2 quilômetros antes de chegar ao distrito de Bom Jesus, o veículo saiu da pista à direita, quebrou a proteção de uma ponte, bateu em várias árvores e parou com a cabine no meio do mato e parte da carroceria ficou sobre o acostamento da rodovia. Militares do Corpo de Bombeiros e do SAMU estiveram no local e encontraram um motorista sem vida preso às ferragens. Parte das caixas de medicamentos que o veículo transportava se espalhou pela rodovia. A Polícia Rodoviária Federal controlou o trânsito e a pista ficou no sistema pare e siga.
A perícia da Polícia Civil de Muriaé foi acionada e as causas do acidente ainda serão apuradas. O Departamento de Trânsito do Estado de Minas Gerais suspendeu o monitoramento por vídeo em exames para tirar a carteira de motorista. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Estado no dia 25 de abril. Também foi suspensa a portaria que determinava o prazo de 60 dias para que os centros de formação de condutores apresentassem os contratos firmados com as empresas credenciadas para prestar o serviço de vídeo monitoramento. A suspensão é válida por 90 dias para reanálise técnica. Carros e motos de autoescolas de Minas Gerais começariam a ser monitorados eletronicamente e por câmeras. O Detran anunciou no dia 3 de abril que a medida era para acabar com dúvidas durante as aulas e também no exame para tirar a carteira. Nos carros, seriam 4 câmeras que captariam as imagens internas e também o que estaria acontecendo do lado de fora. Além disso, o carro deveria ter um sistema de telemetria, ou seja, que registrasse todos os comandos do carro. Com isso, seria possível saber, por exemplo, se o aluno pisou no freio ou deu seta. O modelo já é usado em 10 estados brasileiros. Em Minas, Nova Lima seria a primeira cidade a receber a novidade. A previsão do Detran seria levar o sistema para o estado todo nos próximos 4 meses. A instalação dos equipamentos seria feita por empresa credenciada pelo órgão. Os custos aos candidatos devem ser repassados pelas autoescolas, que estão preocupadas. Atualmente, tirar a carteira custa em média R$ 2,2 mil. O prazo para a renovação dos contratos do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, firmados no primeiro semestre de 2018, foi adiado novamente. Dessa vez para o dia 25 de maio. A data limite até então era ontem, quinta-feira, dia 10. O procedimento deve ser feito semestralmente pelos estudantes que já são beneficiados pelo programa. A mudança de data foi publicada no Diário Oficial da União e vale para contratos simplificados e não simplificados. O pedido de adiantamento é realizado primeiramente pelas instituições de ensino. Em seguida, os alunos devem entrar no site do SISFIES para validar as informações. Caso haja alguma alteração nas cláusulas do contrato, o aluno precisa levar a nova documentação ao agente financeiro, Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal, para conseguir fazer a renovação. Se nenhum dado necessitar de correção, basta entrar no site SISFIES e seguir as instruções. Amanhã, dia 12, todas as unidades de saúde de Muriaé e dos distritos estarão com as portas abertas entre 8 da manhã e 4h30 da tarde para a imunização contra a gripe. Este será o dia D da campanha que começou oficialmente no dia 23 de abril. A gripe é uma doença que pode ser grave à saúde, causada por vírus que circula durante todo o ano, mas que se intensifica nos períodos mais frios. A vacina é capaz de imunizar contra a doença durante o período de maior circulação dos vírus, auxiliando na redução do número de casos na cidade. A campanha nacional de vacinação tem como foco a imunização à população acima de 60 anos, crianças de 6 meses a 4 anos de idade e outros grupos prioritários, como gestantes, mulheres que estão no período de até 45 dias após o parto, adolescentes e jovens de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas, trabalhadores da saúde, povos indígenas, pessoas privadas de liberdade, portadores de doenças crônicas que comprometam a imunidade e professores de escolas públicas ou privadas. A meta é vacinar 90% desses grupos. Para receber a dose, é necessário apresentar cartão de vacina e receita médica para pessoas com doenças crônicas. A campanha seguirá até o dia 1º de junho. No último sábado do mês de maio, dia 26, no período de 8 da manhã às 4 da tarde, será realizado no Centro de Educação Corporativa da Fundação Cristiano Varela o curso de reanimação cardiopulmonar com simulação realística. Será abordado o conceito de parada cardiorrespiratória, farmacológica básica e prática com manobras de reanimação cardiopulmonar e manuseio do carrinho de emergência.
O curso será ministrado pelo enfermeiro Ezequiel Vieira, especialista em enfermagem cardiovascular, docente do corpo acadêmico do Unifaminas, e pelo enfermeiro Rafael Reis, especialista em urgência e emergência e instrutor de treinamento e desenvolvimento do Centro de Educação Corporativa da Fundação Cristiano Varela. O curso terá a carga horária de 8 horas e contará com a emissão de certificado. Para mais informações, acesse sec.fcv.org.br ou entre em contato pelo telefone 32 3729 7046. Agora vamos falar da Ritalina, um remédio de uso controlado que deveria ser vendido só com receita médica. Só que não é difícil encontrar esse medicamento em sites de venda na internet. A entrega pode ser feita pelos Correios. Em Brasília, tem vendedor fazendo entrega pessoalmente em universidades. Remédio tarja preta. Só pode ser vendido em farmácia e com receita médica porque é de uso controlado. Mas é fácil encontrar na internet. Vários sites de vendas oferecem Ritalina, um remédio normalmente prescrito para tratar transtorno de déficit de atenção em crianças e adolescentes. É ilegal, mas quem oferece nem disfarça muito. Anuncia como se fosse adesivo ou revista. Eles entregam em casa. O rapaz que está dentro desse carro saiu distribuindo um cartão em várias faculdades de Brasília para tentar vender o remédio a estudantes. Isso porque a Ritalina ajuda a manter o foco e tem sido usada por estudantes que querem melhorar o desempenho. Uma produtora da TV Globo entrou em contato com o rapaz por uma rede social. Perguntou se ele tinha um remédio e ele respondeu que sim, que a caixa com 30 unidades custa R$ 120, bem mais caro que nas farmácias. A produtora falou que queria comprar e se encontrou com um vendedor em frente a uma faculdade. Ele diz que traz o remédio de Valparaíso, cidade a 40 quilômetros de Brasília. Você tem que ir lá buscar em Valparaíso? Isso, eu já pago lá à vista. Você tem que ir lá buscar todo dia? Não, normalmente ele vem me traz ali no Parque Shopping ou aqui na rodoviária. Dessa vez ele tá sem carro, aí eu tive que ir lá buscar. A nossa produtora também encontrou uma vendedora na Bahia. Ela mandou uma foto do remédio com receita e tudo e disse que envia a Ritalina por carta registrada. A fiscalização da venda de remédios de uso controlado é responsabilidade das vigilâncias sanitárias dos municípios, que checam se as farmácias estão cumprindo regras como reter a receita, anotar os dados de quem compra, do médico que prescreveu. As farmácias têm que encaminhar esses dados todo mês para a vigilância. Apesar disso, a venda clandestina é uma realidade, seja por meio de receitas falsas ou por esquemas com donos de farmácias. Mas esses são casos de polícia. Só que no Distrito Federal, a polícia já fez pelo menos 3 operações para combater a venda ilegal de remédios controlados ou de uso proibido no país. Isso depois de receber denúncias. E a maior preocupação, além de combater o crime, é evitar prejuízos para a saúde de quem compra esses remédios sem orientação médica. O Ministério da Saúde tem uma publicação sobre o uso abusivo da Ritalina no Brasil. Diz que o país é o 2º maior consumidor do remédio em todo o mundo. Só perde para os Estados Unidos. Este médico explica que tanto em crianças quanto em adultos, se a Ritalina for usada sem um diagnóstico preciso de hiperatividade ou déficit de atenção, pode ter consequências graves. Ela pode te dar um efeito contrário, ela pode aumentar irritabilidade, ansiedade, em altas doses ela pode provocar psicose, crises convulsivas, pode provocar taquicardia e até tem relatos de morte súbita associada ao uso de Ritalina em pacientes que possivelmente já tinham alguma arritmia de base e ela, como é uma anfetamina, ela dá um disparo e pode realmente provocar até um infarto. Vamos para um rápido intervalo e na volta tem Vagas do Cine e as ocorrências policiais. Até já! A Câmara Municipal de Miraí anunciou ontem, dia 10 de maio, o concurso público para preenchimento de vagas no seu quadro de servidores.
São 5 vagas com remunerações que variam de R$ 1.179 até R$ 2.653. As inscrições poderão ser feitas a partir do dia 16 de julho, a partir das 2 da tarde, no site idecam.org.br e se estenderá até às 14 horas do dia 16 de agosto. Para quem não tem acesso à internet, será disponibilizado um posto de inscrição para o candidato na sede da Câmara Municipal, na Praça Prefeito João Antônio Bilheiro, número 79, no centro de Miraí, nos horários de 9 da manhã ao meio-dia e de 1 às 4 da tarde, de segunda a sexta-feira. As taxas de inscrições são de R$ 30 e R$ 40, que deverão ser pagas em qualquer banco até a data de vencimento do documento. E para quem está à procura de emprego, o SINE, o Sistema Nacional de Emprego em Muriaé, disponibiliza hoje um total de 14 vagas, com salários de até R$ 1.500. Uma vaga para auxiliar de mecânico de automóveis, obrigatório experiência com suspensão. Uma vaga para caixa de bar, lanchonete e restaurante, obrigatório experiência na carteira. 5 vagas para costureira em geral, obrigatório experiência nas máquinas reta, overlock e colarete. Uma vaga para esteticista, técnica em fotodepilação. Uma vaga para farmacêutico hospitalar. Uma vaga para faxineiro, vaga exclusiva para deficientes. 2 vagas para mecânico eletricista de caminhão, obrigatório experiência na carteira. Uma vaga para operador de mantenedor, obrigatório experiência e habilitação B. Uma vaga para pizzaiolo, obrigatório experiência na carteira. Para se candidatar a uma vaga na unidade de atendimento do SINE, o interessado deve levar CPF, cartão do PIS se possuir e carteira de trabalho e previdência social. O endereço do SINE de Muriaé é na Avenida Juscelino Kubitschek, número 1337, dentro do posto da UAI, a unidade de atendimento integrado. Interessados devem comparecer ao SINE ou podem se inscrever pela internet no link que aparece aí na sua tela. E agora tem os destaques do Giro Policial. Na manhã de ontem, dia 10, investigadores da Polícia Civil de Miradouro e Muriaé cumpriram 8 mandados de prisão, apreensão e buscas, sendo 1 em Muriaé e 7 em Miradouro. 15 policiais participaram da operação denominada Rescaldo, cujo objetivo foi cumprir mandados judiciais de buscas e apreensões. E durante a ação, 3 pessoas foram presas e um adolescente apreendido, além de materiais como um notebook e celular. De acordo com a Polícia Civil, os presos são suspeitos de fazerem parte de uma quadrilha de tráfico de drogas no município, onde o chefe do bando e outros integrantes já estão presos. E o objetivo principal era prender os outros membros da quadrilha. A morte de um adolescente de 17 anos que foi assassinado em janeiro deste ano na zona rural de Miradouro também recai sobre a quadrilha, além de outros crimes como assaltos e tentativas de homicídios naquela região. Os 2 homens foram levados para Carangola e a mulher para a penitenciária de Eugenópolis. As investigações continuam sob o comando do delegado da cidade e chefe da agência de inteligência, Dr. Tairone Espíndola. Ainda de acordo com a corporação, o outro homem detido durante as ações de ontem não tem ligação com o narcotráfico e foi preso em cumprimento a uma ordem judicial referente a um caso de assassinato. Um jovem de 25 anos, natural de Muriaé, foi morto a tiros na noite de ontem, dia 10, no bairro Jardim Casablanca, em Juiz de Fora. Por volta das 19 horas, a Polícia Militar foi acionada e compareceu em uma residência na Rua B, onde o corpo de Ernesto Franklin Montini Leite foi encontrado por sua companheira caído na cozinha do imóvel, em meio a muito sangue e já sem os sinais vitais. A mulher disse à polícia que havia saído para ir ao supermercado e, ao retornar, foi informada por vizinhos que seu marido havia sido alvejado por disparos de arma de fogo. Ela ainda disse que todas as gavetas dos armários e cômodas da casa haviam sido revirados e as roupas foram espalhadas pelo imóvel. O local foi isolado e a perícia acionada. Após os trabalhos de praxe, o perito constatou 5 perfurações no corpo da vítima, sendo 3 no ombro direito,
uma no peito e outra na cabeça. O corpo foi liberado e encaminhado a um instituto médico legal. Durante levantamentos, a PM recebeu informações de que, recentemente, a vítima, acompanhado por outro cidadão, teria tentado matar outro indivíduo, contudo não obteve êxito. Ernesto era natural de Muriaé e foi morador da rua Fardelas, na Barra. O homicídio será investigado pela Polícia Civil. Uma grande quantidade de drogas, 2 veículos e mais de R$3.000 foram apreendidos durante uma operação deflagrada pela Polícia Militar na cidade de Ubá, a cerca de 100 quilômetros de Muriaé. Isso aconteceu nesta quinta-feira, dia 10. 7 pessoas foram detidas, entre elas 2 adolescentes, e também foram recolhidos celulares e equipamentos eletrônicos, utilizados em uma central caseira de videomonitoramento. As ações contaram com a participação de militares de 4 cidades: Ubá, Senador Firmino, Visconde do Rio Branco e Brás Pires. E, de acordo com a PM, são fruto do trabalho do setor de inteligência do 21º Batalhão, a partir de denúncias anônimas. A lista do material apreendido inclui 2 barras grandes e outras 2 menores de maconha prensada, 85 buchas da erva, 105 pedras de crack, 51 pinos com cocaína, além de uma balança de precisão com um carro e uma motocicleta que seriam usados no tráfico. Também foram recolhidos 7 celulares de procedência não comprovada e até uma TV que, segundo a PM, era utilizada em um sistema de videomonitoramento instalado no imóvel de um suposto traficante. E uma mulher de 44 anos foi presa nesta semana pela Polícia Rodoviária Federal no estado do Rio de Janeiro, acusada de transportar mais de 10 quilos de maconha com destino à cidade de Ubá. De acordo com a PRF, a mulher era passageira de um ônibus que seguia de São Paulo para Ponte Nova e que foi abordado pela corporação na BR-393 no posto da Dorandia, no município fluminense de Barra do Piraí, no Rio. Ainda conforme a PRF, durante vistoria no compartimento de bagagem do coletivo, os patrulheiros rodoviários encontraram 15 barras de maconha, pesando mais de 10 quilos, dentro da mala da mulher detida. A passageira e o entorpecente foram encaminhados à Polícia Civil em Barra do Piraí. Uma operação da Polícia Civil denominada Vivo prendeu nesta quinta-feira, dia 10, em Além Paraíba, 3 suspeitos de integrarem uma organização criminosa especializada em roubos de veículos, cargas e comércios em geral. Os 3 presos estavam foragidos da Justiça e um deles é suspeito de ter praticado roubos à mão armada nos municípios de Leopoldina, Santo Antônio do Aventureiro, Além Paraíba, Rio de Janeiro e regiões serranas do estado do Rio. Segundo a Polícia Civil, além dos crimes no Rio, o homem de 35 anos, natural de Leopoldina, é suspeito do roubo a uma loja de telefonia em novembro do ano passado em Além Paraíba, onde, na mesma ocasião, o mesmo teria sido reconhecido pelas vítimas. Em Leopoldina, ele também é suspeito de ter assaltado uma joalheria em março do ano passado. De acordo com as informações apuradas pela reportagem do jornal O Vigilante, os 3 homens com idades entre 30 e 36 anos foram abordados ontem em um posto de combustíveis localizado na BR-393 em Além Paraíba. Eles estavam em um veículo Fiat Siena, placas de Belford Roxo. O foragido de 35 anos estava na companhia de outros 2 indivíduos foragidos da Justiça do Rio de Janeiro. Eles foram presos pelos policiais e encaminhados para a 28ª Delegacia de Além Paraíba. E o Jornal Atividade termina aqui e você pode entrar em contato com a nossa redação pelos telefones 3729-7048 e 3729-7094 ou nos enviar alguma reclamação através de um vídeo pelo WhatsApp. O número é 99827-7695. E você ainda pode acessar o nosso conteúdo no site redeatividade.com e rever as edições do JA. Se inscreva também em nosso canal no YouTube. O endereço é youtube.com/redeatividade de comunicação. E a nossa fanpage é facebook.com/tvatividade. Curte a gente lá.
Outras informações você encontra no site dos nossos parceiros. Boa noite e até segunda com Daiane Socorro.